Momento num café, de Manuel Bandeira. Quando o enterro passou, os homens que se achavam em pé no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Está no ar mais um Alagoas, Arte e Cultura. Olá! Com o programa de hoje, encerramos a série de programas que fizemos na Quinta Flimar, a quinta festa literária de Marechal Deodoro. Hoje, exibiremos a entrevista que fizemos com a promotora e escritora Andréa Nunes sobre o seu livro, A Corte Infiltrada. Ouviremos também a poetisa Carla Nobre, que esteve na Flimar também, mostrando um pouco da sua poesia. E encerraremos o programa com a entrevista da subsecretária de Cultura de Marechal Deodoro, que é a nossa querida Fernanda Gueiros, que fará uma avaliação sobre a Quinta Flimar. Bom programa para vocês, até a próxima! Olá! Estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura e, como sempre fazemos todos os anos, aqui no nosso posto avançado da Flimar, em Marechal Deodoro. Dessa vez, a Quinta Flimar, que é em homenagem a Djavan. Por aqui passam, pelos nossos estúdios, vão passar vários escritores. E a gente tem o prazer agora de trazer uma escritora. Uma escritora que é a nossa querida Andréa Nunes, que está lançando A Corte Infiltrada. Vamos conversar sobre isso aqui no Alagoas Arte e Cultura a partir de agora. Andréa, é um prazer grande estar te recebendo aqui no nosso Alagoas Arte e Cultura para falar de literatura. Agora, começar um pouco pela tua atividade, né? Puxar um pouco disso aí que a gente conversava antes, disse que é ela que motivou, que é a motora, né? Que lhe deu a ideia, né? Lhe deu a sacada, como a gente diz aqui, de fazer esse livro, de contar essa história. Você é promotora, né? Exato. Me conta um pouco da tua história para a gente chegar depois ao livro mesmo. Bom, Paulo, primeiro eu queria dizer que o prazer é todo meu de estar aqui, né? Tanto em Alagoas como nesse evento e no teu programa, para falar sobre essas questões. A minha atividade no Ministério Público, realmente, ela influenciou bastante nessa trama, para construir essa narrativa, porque essa minha especialidade de promotoria de combate à corrupção, a gente teve a oportunidade de conviver com as questões do treinamento em inteligência, como também os bastidores do poder. E isso facilitou na construção dos personagens e nas informações, porque a gente procurou trazer para o leitor uma narrativa bem verossímil, no sentido de colocar para a população efetivamente a questão da infiltração do crime organizado nas instituições de poder. Nossa, que então é muito pano para as mangas, né? Com certeza. Tanto na sua atividade profissional como para o livro. Eu estava lendo aqui e é bom a gente pontuar. A Corte Infiltrada é uma jogada de mestre de Andréa Nunes, que estende um cativante enredo no melhor estilo dos clássicos policiais sobre cenários que conhecemos. Quem escreveu isso aqui foi Marco Túlio Costa, escritor e vencedor do Prêmio Jabuti de 2004. Tem mais aqui. A Corte Infiltrada é um romance muito bom.
Raimundo Carreiro, escritor vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura no ano 2010. Tem mais ainda. O que Andréa Nunes faz é bem feito. A autora busca sempre a precisão humanamente possível, o que torna sua leitura imperdível. José Paulo Cavalcante Filho, escritor e vencedor do Prêmio Jabuti e do Prêmio Literário da Academia Brasileira de Letras do ano 2012. Está referendada aqui. Foi importante esse aval desses escritores consagrados que a gente admira muito, exatamente para as pessoas saberem que é o seguinte, é possível fazer romance policial e, ao mesmo tempo, fazer literatura de qualidade, que essa é a proposta da gente. A gente quis trazer uma história para as pessoas que mostrasse que o romance, o chamado romance de entretenimento, na verdade pode entreter e pode agregar informação, como também pode trazer um bom conteúdo literário. E por conta disso a gente está mostrando essa referência desses escritores para as pessoas saberem que vão adquirir sim um produto de romance policial, que vão se entreter, vão tentar descobrir um assassino e desvendar o enigma, como em toda forma clássica do romance policial, mas também vão estar consumindo um produto com qualidade literária atestada pelos melhores escritores do Brasil. André, a gente conversava antes e conversava justamente sobre isso, sobre a dificuldade da gente ter uma literatura policial forte no Brasil, né? A gente tem isso, grandes nomes no mundo, né? Nomes franceses, a Agatha Christie, que a gente também viu sempre, né? E vários escritores em vários estilos e realmente literatura de qualidade. Por que não acontece no Brasil isso? Por exemplo, a gente estava conversando aqui, que eu me lembre, a gente tem, no passado aqui em Alagoas, a gente tem o Luiz Gutenberg, que fez o Anjo Americano, e o Tony Bellotto, que escreve muito literatura, e alguns outros que não chegam a ter projeção. Por que no Brasil existe essa digamos, discriminação com a literatura, com o romance policial? Pois é, aqui no Brasil, Paulo, a gente tinha um conceito ou um preconceito com relação ao romance policial, porque a gente construiu um cenário de uma literatura muito erudita, muito elevada, ao mesmo tempo em que as fórmulas clássicas do romance policial eram tratadas como romance de entretenimento ou subliteratura. Isso vem mudando. É verdade. Eu tinha aqueles de bolso, que era realmente subliteratura, mas traziam muita coisa, você aprendia a ler ali, o garotão, Gisele, a espiã nua que abalou Paris, olha que coisa. Pois é, então veja, existe diversos tipos de romance policial, mas o que tem acontecido ultimamente é que a literatura ela vem mudando do ponto de vista global. Eu tenho conhecimento de uma tese de uma acadêmica chamada Fernanda Massi. Ela escreveu um livro chamado O Romance Policial no Século XXI. E ela analisa que o novo romance policial, ele quebra o paradigma da estrutura clássica, na medida em que hoje em dia, se você pegasse um romance de Agatha Christie, Conan Doyle, todos esses clássicos, você ia ver que o crime, o enigma, aquele crime ali, ele é o ponto central da trama. Então você não poderia, esse romance ele não admitia, por exemplo, uma interface amorosa entre os personagens, um aprofundamento psicológico e outras questões da narrativa que caracterizam a boa literatura. Entretanto, hoje em dia, o leitor globalizado ele é muito exigente, ele quer, ao consumir o seu livro, ele quer também agregar certos conhecimentos que ele não via no romance policial antigo. E hoje em dia ele pode. Você veja que há romances policiais modernos onde você pode aprofundar. Daquele francês, eu esqueço, que ele é um sujeito complicado, cheio de dramas existenciais. Olha, você está falando dos romances no ar, romance policial no ar da França. Nós temos Arsène Lupin, temos o Inspetor Maigret. Eu acho que é o Maigret, que é complicado, ele é um cara que tem cheio de dramas Exato. Esse ramo que você está falando aí é exatamente dos romances no ar. Isso aí já foi uma variação do romance policial clássico, onde a estrutura do detetive ela já pôde ser um pouco mais aprofundada. Mas isso já foi um sub-ramo do romance policial. Enquanto que hoje em dia a gente abriu muito mais essa porteira, na medida em que no romance policial você pode, por exemplo, ter uma provocação filosófica, que a gente traz algumas provocações filosóficas. Tem uma doutora em linguística que costuma dizer
que nesse livro Foucault sussurra nas entrelinhas. Então, a gente procura trazer de uma forma... Michel Foucault sussurra nas entrelinhas. Sussurra nas entrelinhas. Porque a gente fala aqui... Sussurra nas entrelinhas. Né? É coisa de gente. Poeta, exato, pois é. E aí eu achei isso muito interessante, porque é verdade. A gente procura fazer, nesse tipo de trama, uma inserção de conceitos filosóficos modernos e pós-modernos, mas de uma forma lúdica, que as pessoas não percebem que estão consumindo filosofia, mas na verdade elas estão. Porque a gente fala aí da fragmentação do sujeito, a gente fala das instituições de poder, tudo isso são temas da filosofia contemporânea, mas eles estão permeados na trama de uma forma muito palatável para que o cidadão comum perceba que aquilo ali ele está sendo provocado naquilo ali, mas ele não está vendo um tratado daqueles bem chatos. Não é uma forçação de barra. Exatamente. Imprimido. O cara vai sabendo, vai se informando naturalmente. Né? Exatamente. Aí daí essa é uma proposta diferente que a gente Agora fez. eu estou notando aqui, assim, promotora, tudo bem, é o teu primeiro livro esse? Não. Na verdade, você é doutora mesmo em romance policial. Sempre foi a tua leitura essa? Olha, assim, eu claro, sempre gostei de muito. Tudo, mas o romance policial, você sempre se interessou por ele? Sempre gostei muito de romance policial. Assim, você fala com uma propriedade, com uma avidez, assim, né, dos estilos, das coisas. Então é uma coisa que você... Eu gosto muito. Assim, eu sou uma leitora compulsiva de romance policial desde os 11, 12 anos. Mas, assim... Também esse romance policial, ele na verdade é meu segundo, porque eu tenho um romance que a gente escreveu ainda adolescente, e tem uma obra infantil, e escrevi um romance policial chamado Código Numerati, que ele alcançou rapidamente os primeiros lugares na Amazon, na categoria Ação e Aventura. A gente colocou lá, de repente ele estava no primeiro lugar nessa categoria. Aí isso chamou um pouco a atenção das pessoas e a minha também. Eu disse, isso aqui é a fórmula certa, é a gente utilizar as coisas do nosso Nordeste, as nossas paisagens, a nossa cultura, os nossos mistérios, que nós temos muitos, e colocar isso dentro de uma trama. As pessoas estavam procurando por isso. Daí porque o primeiro fez sucesso, né? E o segundo mais ainda. Cria força, né? Quando Exato. Você fala daquelas coisas que as pessoas entendem. Se a gente não tivesse o que mostrar, né? Era uma coisa, mas a gente tem muito. É como não é só na literatura, eu acho que o que falta muito às vezes, principalmente o artista iniciante, no meu caso eu sou ator, eu sou jornalista, então é que você sai buscando fórmulas ou coisas fora, quando você tem que olhar, por exemplo, o cinema também, quando o cinema começa em Recife a mostrar a sua luz, não é? A Exato. Luz do Nordeste, que é outra, a luz do Sul é outra, né? Quando a poesia começa a falar dessas coisas, quando a literatura começa a falar dessas coisas nossas, ela chega, ela é mais plausível, ela é mais, né, mais palpável. É quando a gente constrói, eu acho que essa é uma questão de identidade. Você vê que Ariano Suassuna, ele veio construir o movimento armorial em cima da nossa cultura, né? Claro. E aí a gente percebe que é onde a gente é mais forte, é quando a gente explora o nosso talento com as nossas questões, as nossas histórias, e é o que o povo realmente quer ouvir da gente. Tem uma coisa muito interessante, André, do Graciliano. O Graciliano, uma vez a irmã dele botou para escrever e mandou uma coisa para ela. Ele até publicou, estava no Rio, arranjou jornal, mas escreveu para ela dizendo que ela passasse a escrever, porque ela estava falando de lavadeira, ela nunca lavou uma roupa, como diz, ela passasse a escrever de coisas que ela compreendesse. Exato. Da vida dela, né, que ficaria melhor. Nas cartas de Heloísa, que a Heloísa reuniu e publicou, e tem uma carta dessa que ele escreve para a irmã, falando que ela busque a vivência dela para escrever. E é muito interessante isso, que você pontua agora. É verdade. Eu acho que isso aí é o ponto forte da questão. Porque as pessoas... porque a corte infiltrada está despertando o interesse das pessoas? É exatamente porque a gente está pegando um cenário regional, uma trama ambientada no Brasil e parte dela ambientada no Nordeste, e está mostrando às pessoas que é possível se encantar com o enigma, é possível tentar resolver um romance policial com
questões do nosso povo, da nossa história. Maravilha, maravilha. O que é que pode se encontrar aqui mais, além das tramas? Falou do aspecto filosófico, como são esses personagens, como são, né? São personagens, claro, buscados sempre, a literatura vai buscar arte, imita a vida, né? Como esse clichê é natural. Mas o que é que pode esperar disso aqui? Emoção, Olha, amor, suspense, claro que tem, no policial sempre tem que ter. Os nossos protagonistas são personagens bem curiosos. Ele é um jornalista investigativo, né? Porque como o romance trata de corrupção, a gente vai trazer um jornalista investigativo para desvendar um enigma da morte de um monge budista. Esse monge budista ele estava para se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal e ele é misteriosamente assassinado. Então esse jornalista investigativo vai em busca de pistas no mosteiro budista em Aldeia, Pernambuco. E esse mosteiro budista, lá ele encontra a outra protagonista, que é uma noviça que está se preparando para se ordenar como monja. E aí os dois juntos, ele com o seu conhecimento dos bastidores da política e ela com seus conhecimentos dos mistérios herméticos orientais, vão juntos unir suas forças para poder desvendar esse enigma e chegar ao fim e conseguir ver a identidade do assassino. Maravilha. O resto você só vai saber quando comprar o livro. Como é que faz para comprar o livro, André? Agora é a parte importante. O livro, aqui em Maceió, ele está à venda na Livraria Beabá, mas em todo o Brasil, na Livraria Cultura, por encomenda na internet, ele é entregue no país todo. Para quem gosta de e-book, a Livraria Saraiva está vendendo no formato de e-book e a editora Carpe Diem também vende no seu site. Ah, sim, ele é da editora, já ia esquecendo, da editora Carpe Diem, que é a editora pernambucana. Exatamente. A gente estava falando que está uma profusão de boas editoras em Pernambuco. Graças a Deus. Maravilhoso. Pronto, um prazer grande, vou ler o livro, porque a gente pega os livros aqui e a gente não li ainda o livro, né? Então, estava conversando com o Maurício Melo Júnior. Maurício, eu vou pedir porque o Maurício já entrevistou a Andréa lá como é no programa dele? Leituras. No Leituras. Né? Então, vamos ler. Todos vocês estão convidados a mergulhar nessa trama. A Corte Infiltrada. Daqui a pouco a gente volta.